Bem, eu sou Edmar Fio e a gente está começando mais um episódio do Pode Parcelar. É um podcast especial oferecido aí pela Credit Shop para você que é lojista. E se você é lojista e ainda não tem a maquininha da Credit Shop no seu estabelecimento, você está perdendo, viu? Já são mais de 30 mil clientes cadastrados, espalhados aí em 6 estados do nosso Brasilzão. Então, não perca tempo. E a gente vai começar então o episódio de hoje. Eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, um contador, administrador, o André Mota. André, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente vai falar sobre temas hoje aqui que são bem complexos para mim, pelo menos, né? Mas imagino que para quem tem uma loja, para quem tem um negócio, sejam alguns termos e algumas coisas que eles já conhecem ou já ouviram, mas que precisam se aprofundar, né? Acho que é sempre bom a gente falar sobre isso. Então não dá para falar sobre negócio sem falar sobre essas questões, mas bem-vindo. Obrigado, agradeço aí o convite do Edmar. Para mim é uma honra aqui fazer parte do podcast. E falando sobre empresários, né, trajetória, eu também já fui empresário, né? Eu já montei vários negócios assim que eu ficava 3 meses no negócio e meio que enjoava. Eu queria abarcar todos os negócios. E como é que eu posso tocar em vários tipos de negócios, sendo que eu preciso focar numa coisa específica. E aí, numa aula no meu curso de administração, né, que eu fiz na UEMA, a gente teve uma cadeira de contabilidade. E aí eu me apaixonei. Eu digo, gente, eu preciso só terminar esse curso aqui para começar um curso novo, que seria de contabilidade, que eu consigo tocar em vários tipos de empreendimento, né, e conseguir ajudar esses empresários. É o cara que se apaixona por contabilidade. Tinha que ser ele que pra estar aqui realmente, porque eu vou te falar, viu? Se apaixonar por contabilidade, eu tô brincando, gente. Eu adoro os contadores. Tô zoando aqui, mas eu sei que é essencial, assim, de fato, assim, acho que é essencial. Eu sempre digo que essa área administrativa de qualquer negócio, ela é o pilar que sustenta qualquer empresa, né? Eu acho que é por isso que tem um monte de negócio que quebra, que não dura muito, porque, enfim, a pessoa cuida de tudo, cuida da aparência do negócio, cuida, às vezes, do atendimento ali do negócio, mas a parte parte tributária, né? Parte que faz o negócio ficar vivo ou não, de fato, né? Exatamente. E assim, é um mal mesmo do empresário, não digo a maioria, né? Mas a pessoa que começa a empreender numa ideia, ela sabe vender o seu negócio. Ela é apaixonada por aquilo. Mas só isso não é tudo em relação ao negócio. A parte burocrática acaba sendo deixada de lado, né? E uma coisa assim que não sei se é só aqui no estado do Maranhão, não sei se tem uma característica também de outros estados. O empresário não sabe o que é uma DRE. DRE é uma demonstração do resultado do exercício. O que significa isso, trocando em miúdos? Você vai pegar o seu mês, vai ver a sua receita, ver o custo que você teve em relação àquela receita e a despesa. E aí você vai ver se você aferiu lucro ou prejuízo no período, né? Então, como o empresário ele está muito voltado para a questão da venda, do marketing, do posicionamento, como as pessoas vão olhar para a empresa dele, essa parte acaba ficando, não é que de lado, é que o tempo na cabeça dele, ele não vai ter um tempo para dedicar isso. Tem um exemplo que eu acho que é legal de a gente dar, é assim, né? Às vezes o cara é um ótimo cozinheiro, ele é muito bom, tipo, é um chefe de cozinha maravilhoso, cozinha maravilhosamente bem, todo mundo elogia, todo mundo passa por ele e fala assim, cara, você devia abrir um restaurante. Aí o cara pede demissão, abre o restaurante dele, vai lá pra cozinha, né, que é o que ele sabe fazer de bom, mas aí, sei lá, 3 meses, não deu certo, acabou, fechou, e ele fica sem entender, mas como é que esse negócio aqui fechou? É porque o restaurante não vive só da cozinha e não só da comida, né, aquilo ali é o básico, né? É o básico. Todo negócio se for pensar que só fazer isso daí não vai pra frente. E aí, pra gente começar o papo realmente assim de uma forma mais prática, sei lá, eu tô abrindo um negócio, sou um lojista, sou um empreendedor, na verdade, quero abrir um negócio. Qual é a primeira dica que você dá aí? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar pra não errar, assim, né? Sim. Eu
tive uma ideia, vou abrir enfim, uma loja de roupa. E aí eu preciso dar um primeiro passo ali. O que eu tenho que fazer pensando dentro do teu escopo, da tua área? Sim. A questão do empresário, do empreendedor, ele vai muito pela questão da necessidade. Então ele vê uma oportunidade como se fosse uma oportunidade para ele sair daquele estágio que ele está com pouco recurso. Então ele vê na empresa algo que vai sustentar e vai realizar os sonhos dele. Só que quando a gente entra no negócio, esse hype, ele diminui. Recentemente eu vi uma padaria que abriu perto de casa, né? Tinha uma padaria já consolidada e uma outra padaria que abriu. E ela ficou ali o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, muito bom atendimento, a comida realmente muito boa. Não durou 6 meses. Né? E olha que foi investido em estrutura, comida, funcionários. E eu digo assim, por que essa padaria fechou? Né? Porque o empresário, ele quer também um resultado imediato. Ele precisa se sustentar. E uma empresa, para ela dar certo, isso aí são segundo as pesquisas aí que tem aí fora, é no mínimo 3 anos. Então, 3 anos você tem que estar só lutando para ser validada, para ela ser consolidada. Quando você já adquire ali como um estilo de vida, aí você está com o negócio consolidado. Ou seja, você já tem uma rotina de acordar e saber o que vai fazer da empresa. Você sabe quando um funcionário está dando dor de cabeça, você precisa colocar um outro e tem um recurso para isso, porque você já aprendeu ao longo do tempo. Então, tudo isso são variáveis que faz com que o cara desista ou não. Então, o primeiro passo é você já começar sabendo que o resultado não é imediato. Não é imediato. Já vai pronto para segurar ali enfim, segurar o trampo realmente, pelo menos ali durante 3 anos, você sabe que você vai ter que estar firme, investindo, a coisa não é fácil. Não é fácil. Mas, burocraticamente, né? O que eu preciso fazer para abrir uma empresa hoje? Certo. Hoje, assim, vou trazer até um elogio, que às vezes é difícil elogiar órgão público, né? Principalmente no Maranhão. Mas a Junta Comercial do Maranhão, ela otimizou muito a questão da abertura de empresa. Para mim, se não é a melhor, uma das melhores do Brasil. A gente consegue abrir empresa em um dia. Né? Porque hoje já está tudo interligado. Prefeitura, Junta Comercial e Receita Federal. Então, o empresário que precisa abrir o CNPJ, ele consegue de uma forma rápida e a gente também consegue fazer um planejamento tributário. Então, como é que acontece em relação a isso? A pessoa abre a empresa e já tem um CNPJ. Qual a ideia do empresário em relação ao CNPJ? Pegar o CNPJ e começar a pegar as maquininhas de cartão. Eu digo, não, peraí, calma. Você vai começar a vender, mas vamos definir a questão da tributação da tua empresa. É a questão da constante briga entre faturamento e lucro. Né? O cara começa a faturar, esse dinheiro aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou continuar investindo. Peraí, nem tudo é investimento. Vai ter uma parcelazinha lá de imposto para pagar. Então, André, mas a concorrência está colocando mais baixo o valor, o preço, eu também tenho que colocar e tal. Não, mas você tem que planejar a longo prazo. Vai ver lá, ele está colocando um valor abaixo, não recolhendo imposto e vai virando uma bola de neve e ele vai quebrar. Então, começar certo é a melhor decisão que você pode tomar. Você não pode vender preço, você tem que vender valor. Então, se você tem a visão do seu negócio, que o seu negócio vai gerar valor, as pessoas vão comprar pela qualidade, por quem você é, pelo tipo de empresa que você está montando, você vai ter os seus clientes. Então, eu vou abrir uma empresa, abrir ali o meu CNPJ, enfim, tem o CNPJ, tem uma empresa já, é isso? Isso, tem uma empresa. E aí como é que funciona essa questão de como é que eu sei os impostos que eu vou ter que pagar de acordo com o segmento que eu atuo? Sim, vamos lá. Hoje em dia as micro e pequenas empresas, a maioria estão no Simples Nacional, que é um regime tributário, né, mais simplificado. A questão da venda, ela inicia com 4% em relação ao faturamento, e se for uma prestação de serviço, vai começar com 6% em relação ao faturamento. Antes de faturar, ela precisa também estar com a empresa credenciada. O que é isso? O CNPJ está aberto, então eu vou começar a trabalhar. Não, peraí, vamos atrás de um alvará de funcionamento da prefeitura, vamos atrás de credenciar para você começar a emitir suas notas fiscais.
O empresário muitas vezes não tem a questão da expertise, da emissão de nota. Ele, é uma coisa que ele tem que aprender, né? Muitos empresários acham que quem tem que fazer a nota é o contador. Não. Quem tem que fazer a sua nota fiscal é o empresário. Às vezes a gente ajuda, a gente orienta, a gente visita. Olha, você vai fazer assim. Imagina aí uma hamburgueria que está com uma venda frenética. Imagina um contador tendo que ficar emitindo um cupom fiscal para cada pessoa. Não funciona assim. Então já deixa um sistema mais parametrizado para ele vender, né, lá no sistema dele, e a nota fiscal automaticamente ser vinculada ao cliente. Eu acho legal você falar dessa questão do sistema, que hoje a gente tem essas ferramentas, né? Eu acho que Sim. isso facilita bastante assim, o trabalho e ajuda o empresário a se organizar melhor, né? Eu acho que isso acho que é uma dica importante aí. Então acho que a pessoa também buscar ali junto do seu contador, Sim. essa implementação de um sistema que possa facilitar o trabalho dele, né? Que Sim. dê a ele a possibilidade de ter esse controle ali de fato do que está entrando, do que está saindo e etc. Tem algo que eu acho curioso, que muita gente comenta, que é a questão de que as pessoas às vezes misturam muito as contas pessoais com as contas da empresa, né? Sim. Às vezes o cara tem uma empresa e fala assim, a empresa é minha, o dinheiro que tem lá é meu também, etc. E às vezes aquele dinheiro que ele está tirando é um dinheiro, na verdade, de um estoque dele, né? De um produto, que às vezes ele nem pagou o fornecedor ainda. E aí o dinheiro entrou, ele não fez essa conta. Existe isso? E muito. É o que eu acho que eu acredito que eu falo desse assunto todo dia. Né? Todos os dias mesmo. Por quê? Porque assim, não é que o empresário faz isso com maldade ou com mal intenção em relação à sua empresa. Quando ele faz isso, ele está na cabeça dele, ou a maioria das pessoas, ele está que ele vai repor ou que ele vai transformar aquele dinheiro que ele tirou e descontar, por exemplo, num prolabore dele, num lucro dele, pessoal. Mas é muito sutil, porque essa questão envolve um planejamento, digamos assim, que pode ser até mensal. Vamos dizer que eu tiro pela minha empresa 4 mil por mês. Né? Se eu fizer esse planejamento mensal e tirar antes de eu misturar, não acontece. Mas tu tá bem que, vamos dizer o seguinte, tu tá precisando comprar uma coisa pessoal para ti. Tu tá ali com um cartão de crédito, tu tá ali com o cartão da tua empresa e tu ainda não transferiu o teu dinheiro. Eu vou passar aqui rapidinho. Depois eu reponho. Então nisso acaba virando um círculo vicioso. Você começa a fazer aquilo e aquilo ali, quando você vê o que é da empresa é teu, o que é teu é da empresa. Então, quando você não está sem o dinheiro lá da empresa, que a venda não aconteceu, e você já transferiu o dinheiro que é seu, você pega o seu dinheiro e paga coisas da empresa. Então, é muito a questão do planejamento mensal, de como é que você vai fazer isso. Se você não definir isso, no dia a dia você vai se bananar. Como é que a gente poderia dar uma dica, por exemplo, de uma coisa básica assim que eu preciso entender? Eu tenho uma empresa. Então, coisas básicas que eu preciso ter para que eu não me... vou usar o termo que você usou, para eu não me embananar todo aí. Por exemplo, o estoque... o controle de caixa, controle de... esses termos Sim. que vocês contadores usam aí. Mas numa versão, obviamente, muito resumida assim, o que eu preciso estar vendo, ou estar olhando, estar enxergando de fato, de forma muito responsável para que eu não misture as coisas ali e acabe me atrapalhando? Sim. Primeiro você tem que definir em qual status a tua empresa está. Vamos dizer o seguinte... Se a tua empresa não está oferindo lucro, você não vai colocar um valor, tirar da empresa um valor que ela não pode te pagar. Vamos definir lucro. Eu sei que parece muito básico assim, mas pode ser que tenha alguém que está começando a empreender agora e aí não sabe que lucro é quando eu estou ganhando esse dinheiro e tal, mas não entende muito bem como é que eu consigo perceber que estou tendo um lucro ali. Sim. A empresa ela tem um faturamento. Faturamento é diferente de lucro. Certo? Faturamento é tudo aquilo que tu vende. Toda a tua receita ao longo do mês. Nessa tua receita você vai tirar os custos de produção. Vamos dizer o seguinte, eu compro para prestar um serviço. Então o cara que é pintor, ele precisa comprar a tinta, precisa comprar ali as coisas para poder fazer o serviço. Então o dinheiro que por exemplo, o cara que contratou ele paga ele, não é o dinheiro dele todo.
Então ele precisa tirar o dinheiro para comprar as coisas e depois ter o lucro dele. É como o exemplo da hamburgueria que você falou agora há pouco aí, né? O cara tem uma hamburgueria, ele vende, Sim. sei lá, 100 hambúrgueres. Só que para esse hambúrguer existir, ele tem que comprar o pão, ele tem que comprar a carne para fazer lá o blend, enfim, ele tem que comprar o ketchup, a maionese. Então isso tudo é um custo. Isso tudo é um investimento dele lá que ele faz, né? Que é o custo lá, que seria a despesa dele, é isso? Sim, exatamente. E isso ajuda muito na precificação do teu negócio. E o lucro é o que ele, sei lá, vendeu 100 hambúrgueres, daquele valor que ele ganhou os 100 hambúrgueres, ele vai tirar todo o valor do custo, né? Do que ele investiu para ter aquilo. Aquilo que sobrou seria o lucro, no caso. O lucro. Também tem que tirar despesa, que aí é uma outra conversa, né? Custo, despesa, para não embananar mais ninguém, a gente vai colocar numa coisa só. Então teve lá o lucro. E nesse lucro também tem que tirar o imposto, né? Porque o imposto é sobre o faturamento, não sobre o lucro. Então, as pessoas às vezes chegam assim para mim. O imposto é sobre o todo, na verdade. É sobre os 100 hambúrgueres, não é só sobre o valor que sobrou lá. Não é. Principalmente as micro e pequenas empresas funcionam assim. Então, você vai calcular o valor do teu imposto e vai ter que embutir na precificação do teu produto. Entendeu? Vamos dizer o seguinte, você lá fatura R$100 e teu imposto é R$6. Esses R$6 tem que estar embutido nesse custo para poder você ter o seu lucro. Né? Então, por que muitas empresas quebram, principalmente nos primeiros anos? Porque não se tem um controle em relação a isso. Existe um custo também que é o teu dinheiro que você ganha pela empresa, você está trabalhando. Então você vai trabalhar para pagar os custos do teu produto, você vai trabalhar para pagar despesas como aluguel, energia, enfim, coisas assim. E você vai trabalhar para você pagar um prolabore. O que é um prolabore? É o salário que a empresa paga ao dono. Então, o teu prolabore também é algo dentro da empresa. E você tem que se valorizar e conseguir ganhar esse valor. Então, você vai trabalhar ao ponto de conseguir suprir tudo isso. O teu prolabore desconta do teu valor. Então, você vai ter o lucro tirando o seu prolabore. Então vamos dizer assim, 20 mil de faturamento, aí você tem 10 mil de custo, 5 mil de despesa, 2 mil de prolabore, pronto, aí o resto é lucro. Tá. Eu sei que você não queria falar sobre isso, mas você usa a palavra custo e despesa na mesma frase, já dá um bug assim. Sim. Então a gente vai precisar falar disso. Tipo, pronto. Qual é a diferença aí de custo e de despesa, né? Porque aí ficou... Sim. Para ser bem resumido, o custo é tudo aquilo que está diretamente relacionado ao teu produto. Certo. E a despesa é algo que já não está assim tão ligada, mas que é importante. Funcionário, ou a energia, o funcionário está diretamente fazendo o hambúrguer, é um custo. Certo. Mas a despesa, por exemplo, você vai precisar limpar o seu local de trabalho, você vai precisar contratar uma pessoa de serviços gerais. Então, o material de limpeza que comprou não está diretamente ligado ao teu produto, mas é uma despesa do teu negócio. É uma despesa. Ah, perfeito. Entendeu? Tá claro. Então, funciona basicamente assim. Então, o empresário que ele não se importa com isso, em algum momento, as coisas dele vão virar uma bola de neve. Questão de imposto, a questão também de dever alvará, a questão de não saber como vai pagar o funcionário esse mês. Porque ele vê um dinheiro lá na conta do faturamento, vê lá 50 mil. Eu tô com 50 mil, então eu tô de boa. Tô rico. Mas não faz essa questão da contagem, de saber se esse dinheiro realmente é da empresa, se tá tudo certinho, se você tem que provisionar alguma coisa. Às vezes dá outubro assim, não, tá tudo certo aqui. Aí no dezembro tem 13º, o cara não se preparou para isso. Então ele vai no banco e pede um empréstimo, e depois já compromete a questão do dinheiro da empresa para pagar esse empréstimo. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Eu acho que é por isso que acho que é muito importante a gente falar que você que é lojista, você que está começando a empreender, ou você que já empreende há um tempo, você que já tem o seu negócio, já tem até um certo tempo, mas até hoje não conseguiu se desenrolar, de fato, às vezes pensa assim, caramba, mas eu tô nesse negócio aqui e o negócio parece que não anda pra frente e tal. Acho que pode ser uma dica boa. Cara, contrata um especialista, um contador, né, para conversar contigo. Aproveita essas dicas que a Credit Shop tá te dando aqui também, né? E já deixo aqui entre parênteses também, coloca a maquininha da Credit Shop para facilitar também o teu negócio aí.
Mas acho que é importante, a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Porque Com senão a certeza. gente vive nesse, como você falou, vive um ciclo, o cara acha que tem dinheiro, mas Não não tem. tem esse dinheiro. E não dá para economizar essas coisas. Ah, eu vou contratar um sistema que é R$ 500 por mês. Ah, mas eu prefiro não gastar e economizar esse dinheiro. Ah, não vou contratar um contador que tem essa expertise porque eu quero pagar mais barato. Eu vou pagar aqui um contador eu vou pagar R$ 150 no contador, tem um BIM ali que faz esse preço. Então, economizar nessas coisas põe em risco o teu negócio, né? Contratar profissionais que não entendem da expertise do teu negócio, você está comprometendo o teu negócio, né? Então, você olha a sua empresa, você tem que investir nela. Ela não é uma fonte de recurso seu. Ela é uma entidade separada de você. Então, quanto mais você investe para ela ser autossuficiente, melhor. Eu vi uma vez um termo, não sei quem disse, né? Que diz assim, se sua empresa é milionária, você é apenas rico. Se sua empresa é bilionária, você é só milionário. Então, o que muitas pessoas fazem? Ah, minha empresa está aqui milionária, eu vou ser milionário igual ela. Então, eu comprometo todo o fluxo de caixa, eu comprometo todo o dinheiro que seria para um fornecedor, e na hora depois eu estou pedindo empréstimo. Acho que é ser inteligente, na verdade, né? Você entender que aquilo, a empresa que está de alguma forma te suprindo, ou te dando possibilidade de ter uma vida melhor, né? Acho que ela precisa ser bem cuidada para que as coisas realmente aconteçam da forma como devem acontecer, né? Sim. Tem alguma, sei lá, alguma história, algum caso específico assim que você viu uma empresa que, enfim, de repente você foi chamado para dar uma consultoria, e a empresa tava aquela bagunça toda, e você viu que com algumas atitudes muito simples ali a coisa acabou funcionando? Com certeza, a gente tem vários clientes assim que conseguiram, né, dar a volta por cima em relação ao planejamento tributário e estratégico, né, que a gente chama. Como? Às vezes, eu estava com uma empresa que estava devendo mais de 300 mil em imposto, né? E eles só falavam assim, não, André, a gente parcela, paga a entrada, depois deixa. Não, a gente paga a primeira, depois deixa. Eu digo, rapaz, isso aqui vai virar uma bola de neve. Vai chegar um momento que a Receita Federal pode entrar com uma autuação. Por que tu não faz o seguinte? A gente consegue aí um parcelamento bom, tu coloca ele na questão das tuas despesas, né? No teu... E aí tu começa a fazer um planejamento para pagar não só isso, como o imposto que posterior, né, que mensalmente tem. E a gente começa a fazer um fluxograma de pagamento. Tu vai ver que a parte do teu dinheiro vai ser destinada a isso e outra vai ser destinada para outras coisas. Você vai conseguir ver como é que a tua empresa vai funcionar. E ele começou a fazer isso, né? Então, às vezes ele tirava da cabeça dele quanto é que ele ia ganhar. Ah, esse mês a empresa vendeu 120 mil, vou tirar aqui 45 mil para mim. Aí o cara, não faz isso. Vamos definir o valor que tu precisa ganhar. Vamos fazer o seguinte, tu quer ganhar muito pela tua empresa, vira um vendedor inicialmente. Tu tá lá gerenciando, mas tu vai vender e tu vai tirar a tua comissão. Até porque esse gerente, digamos assim, se ele não tivesse lá, ele ia ter que contratar alguém para fazer esse trabalho. Então, e esse alguém que ele contrataria teria que ser assalariado também, mas seria um salário fixo, né? Tipo, um valor exato, né? Mas a gente tende realmente, o cara que é empreendedor, ele tende a empresa é minha. Exatamente. Quanto der lá, eu vou tirar X, e aí vai variando, e aí o cara não consegue fazer essa diferenciação. Sim. Né? E aí ele começou a fazer isso, né? E aí ele começou conseguiu respirar, né? Conseguiu ver a empresa saindo de um buraco e começando a ver outras fontes de recursos, vendo novos clientes aderindo, né, ao produto da empresa dele. E ele saiu de um estágio de ansiedade. Ele estava, né, não sei se era um quadro de ansiedade ou de depressão, porque as contas estavam vindo, a despesa estava muito alta, ele via o dinheiro entrando, mas saindo muito mais rápido. E aí ele, às vezes, fornecedor ligava, ele não aceitava a ligação. E aí foi comprometendo até o seu pessoal, né? Como ele era em casa, como ele é com a mulher, filho e tal, que ele não estava com cabeça mais para nada. Então, a empresa que era para ser uma solução na vida dele,
Tava virando uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, né? E aí, com um planejamento tributário e estratégico, ele conseguiu organizar a empresa dele e hoje ele está vivendo mais tranquilo. Claro que a pressão do trabalho, mas falando tranquilo. Um pouquinho sobre o planejamento tributário, né? Acho que muita gente ouve falar sobre esse termo, sobre, enfim, esses tributos que você precisa, de alguma forma, eu ia falar devolver, né? Mas não sei bem se é a palavra para a gente utilizar, mas enfim. Como é que funciona isso? Cada empresa ou cada negócio, cada segmento tem especificamente o seu imposto ali, é isso? Sim, exatamente. Cada modelo de negócio, cada atividade que você vai executar tem uma legislação tributária por trás, né? Por exemplo, vamos dizer que é credit shop. Se a credit shop faturar menos que 4,8 milhões, ela pode ser inclusa no Simples Nacional, né? E aí a tributação, ela envolve uma coisa que a gente chama de fator R. Aí é contabilês roxo, né? Você pode pagar 15,5% na primeira faixa ou 6%. Basicamente, ou tu paga X ou tu paga o dobro de X. Mas tu vai pagar a metade só se tu tiver uma folha de salário de 28% do teu faturamento. Aí é contabilês, é falar, você tem que aumentar o seu prolabore, tu tem que ter funcionário para poder pagar menos imposto. Entendeu? Então, cada empresa ela vai ter a sua legislação tributária. O cara que vende, ele já está, no Simples Nacional, ele já começa numa faixa de 4%. Mas quando ele ultrapassa 180 mil no mês, durante 12 meses, né, somados, esse valor começa a aumentar para 5%, 6%. Quanto maior o faturamento bruto dos últimos 12 meses, maior a sua alíquota de imposto. Então, se ele crescer muito, aí já tem que fazer o estudo. Será se ainda é viável ele continuar no Simples Nacional ou ir para um lucro presumido, para um lucro real, né? E aí, para embaralhar mais a cabeça do empresário, tá vindo aí a reforma tributária. Tá vindo não, já chegou, né? Que aí ainda o planejamento tributário ainda vai ser mais complexo por conta dessa chegada. O que eu acho mais legal é eu estar aqui apresentando esse podcast e aí eu fico fazendo assim, né? Como se estivesse entendendo absolutamente tudo que ele está falando. Mas eu estou entendendo, tá falando de uma forma muito simples. E parabéns por abordar assuntos tão complexos de uma forma simples, né? Que é o que a gente quer, que as pessoas que estão assistindo a gente aí entendam. Inclusive, se você já está até aqui, né? Comenta aí embaixo, deixa um comentário pra gente, deixa uma pergunta pra gente caminhar depois aqui pro André, para que ele responda também aqui embaixo para você. André, a pessoa abre um negócio e aí uma dúvida que muita gente tem é: eu vou dar conta de tocar isso aqui sozinho ou vou precisar contratar alguém? Uhum. E aí a pessoa se dá conta de que precisa contratar. Eu tenho um restaurante básico ainda ali, mas eu sirvo quentinha, por exemplo, e aí eu preciso contratar alguém para ficar embalando a quentinha. Eu preciso contratar alguém para minha cozinha lá, ou então a pessoa só cozinha, mas preciso contratar alguém para atender, minimamente 2 pessoas ali que eu vou contratar. Primeira coisa, como é que eu consigo ter essa consciência de que eu preciso dessa mão de obra e qual é a forma correta de fazer essa contratação, né? Isso daí é um outro problema que a gente passa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que confiam, né? Aí digo assim, não, eu não vou botar ele carteira assinada porque ele é meu primo. Não, ele é um amigo de infância. Ele não vai me botar na justiça. Ele não vai exigir direitos trabalhistas, né? É aí que o empresário se engana. Ele vai botar sim, né? Então, todas as empresas que eu já trabalhei, que tem funcionários e tal, eu oriento, você tem que contratar e pagar da forma como é exigido na lei. Não, mas ele aqui o marido da prima da minha esposa. Ele vai exigir o direito tributário, direito trabalhista dele. Aí um outro problema também que a gente passa. Não, a gente não pode contratar ele porque ele tem benefício social. Se ele for contratado, ele vai perder o auxílio. Eu digo, não, mas se ele quiser trabalhar, ele precisa abrir mão disso porque ele não vai precisar, entre aspas, né? É o famoso o jeitinho ali, o jeitinho brasileiro que as pessoas gostam e querem dar sempre ali, né? Mas é aquilo, né? Uma hora acaba explodindo, né? Tipo, vai que você é o da vez, vai que você é o sorteado da vez
de ter esse problema. E aí eu já peguei casos assim da pessoa querer processar e exigir os direitos trabalhistas tendo benefício social. Aí o que o cara faz, o empresário? Não, beleza, se você me processar, com certeza você vai ganhar, eu vou pagar todos os direitos trabalhistas. Mas eu também vou lá no Ministério do Trabalho ou qualquer outra coisa para você devolver tudo que você ganhou em assistência. Aí, não faz assim e tal, vamos negociar. Aí nessa negociação é dor de cabeça. Ele vai exigir 100%, não, vou pagar 50% e tal. Por e isso aí... que é importante o certo pelo certo, né? Exatamente. Acho que quando, às vezes o cara faz isso para economizar, digamos assim, não vou pagar um direito dessa pessoa, ou tudo como se deve fazer de fato, para economizar aqui, etc. Mas às vezes é só porque o cara não fez um planejamento de fato do negócio dele para entender que aquela mão de obra seria importante, então ela tem que caber dentro do planejamento financeiro dele, né? Dentro de todo aquele planejamento que ele fez. Por isso que acho que tudo volta para aquele papo do início, né? Sim. De você entender que negócio é esse que você está abrindo, qual é o custo do teu negócio, eu já entendi que qual é a despesa do teu negócio também, né? E qual é o lucro do teu negócio. Se você entende isso, se essa conta fechar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se a conta não fecha, aí as pessoas começam a fazer essas gambiarras, né? Não vou contratar aqui, mas não vou assinar a carteira. Sim. Não vou fazer nada. E aí isso vira um problemão depois, Vira um né? problemão. Acho que por isso que é importante realmente você entender disso tudo, né? Com certeza. E assim, os contadores hoje eles estão evoluindo. Eles não são apenas uma pessoa que vai te entregar o teu imposto, vai entregar o INSS do teu funcionário. Ele pode te ajudar com isso também. Né? A gente tem muita questão da assessoria financeira, a gente investe em plataformas financeiras para ajudar o empresário nessa questão, que eu também não culpo o empresário. Imagina, por exemplo, uma boleira, 30 dias fazendo 4, 5, 6 bolos. Eu digo, não, você precisa também entender de contabilidade. É pedir demais às vezes, né? Então eu tento, no meu caso, né, deixar com que ela saiba o básico para que eu possa também oferecer as soluções que ela precisa. Entendi. Mas precisa de disciplina. Se não parasse 1 hora para entender, eu não entendo dessas coisas, vai dar problema. E é uma coisa assim que eu até critico em relação à questão da educação no Brasil como um todo, porque essa matéria devia estar nas escolas, né? A questão de economia doméstica e economia, por exemplo, de empresa. A gente devia, por exemplo, aprender no ensino médio o que é uma DRE, o que é um balanço, entendeu? Porque é o dia a dia das pessoas, né? As pequenas as micro e pequenas empresas é o que sustenta o Brasil. O cara sai do ensino médio e vai fazer alguma coisa, ele já abre um MEI. Então ele abre o MEI, já acha que é só abrir o MEI e dá lá o CNPJ para a pessoa que quer contratar ele e acabou. Não é só isso. Você precisa estudar o seu negócio. Entendeu? Então, se a pessoa não ter essa ideia de que ela precisa estudar, porque ela sabe a expertise do negócio, ela vai voltar para essa bola de neve. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que o negócio ele só é sustentável se a conta fechar, né? Como a gente falou agora há pouco, porque senão é só uma dor de cabeça, né? Na tua vida, assim. É melhor você ir trabalhar para alguém, né? Tipo assim, eu conheço gente que fala assim, não, eu nasci para ser empregado. Sim. No sentido literal mesmo da palavra de estar empregado, ou seja, trabalhando em alguma empresa para alguém. Porque alguém que entendeu que não tem, às vezes, a expertise de empreender, porque o empreendedor, ele tem que estar ligado nisso tudo aí, né? Mas também, de certa forma, todo mundo tem que entender um pouquinho disso, porque é o que você falou agora há pouco, né? Tem, inclusive, em casa, né? Você precisa administrar a tua casa ali, tua despesa de casa, com certeza, o salário que você ganha e tal. E aí eu quero entrar nesse assunto para dizer o seguinte, de forma bem conta de padaria, assim, né? De uma forma muito simples, assim. Qual é a dica que você daria, por exemplo, para alguém que tem um negócio pequeno, tá começando, não tem condição ainda de contratar um contador, ele quer começar ali, ele tem que fazer o básico para ele conseguir estar minimamente organizado. Sim. O que ele precisa fazer aí? Uma dica de beabá, assim mesmo. Pronto. Eu dou muitas essas dicas, né, para a pessoa que está começando. Abre um MEI, você baixa um aplicativo chamado App MEI,
Porque o MEI você paga um imposto fixo. O que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Pronto. Então é uma modalidade onde é bem simplificado. Você cria a partir do seu Gov, que esse Gov é um outro assunto, né? Uma outra É um dor de cabeça. aplicativo do Gov que todo mundo hoje tem um cadastro. Lá Exatamente. Tudo, enfim. Aí cria o CNPJ, questão de 5, 10 minutos o CNPJ está pronto. E aí você tem que ter a responsabilidade nesse aplicativo de todo mês estar pagando esse imposto fixo. Tem um valor X ali que você paga todo mês. Todo mês, que é 5% do salário mínimo. E você gera as notas direitinho. Isso, aí tem um outro ambiente para emitir nota fiscal. Entendeu? E o que você tem que entender se eu sou um prestador de serviço, tem uma plataforma que emite nota fiscal de serviço gratuita. Você não paga imposto sobre a nota, você já está pagando o seu imposto fixo. E também, se for comércio, você vai precisar de um certificado digital, que é para poder vincular no sistema e começar a emitir o cupom ou a nota cheia. O que é a nota cheia? Imagine você num material de construção. Você vai comprar aí um eletrodoméstico, telhas, milheiro de telha, tijolo. Eles vão te dar uma nota fiscal cheia, assim, tipo no tamanho de um chamex, com umas coisas assim, grampeada. E uma garantia, essa daí é a nota fiscal, normal. O cupom fiscal já é um bilhetezinho, né? Que você tá, por exemplo, na hamburgueria. Você compra um hambúrguer, aí você passa lá o cartão e sai um cupomzinho. Aí ele te dá, né? Por que é diferente? Porque às vezes tu não precisa de garantia de hambúrguer, né? Tu não precisa dizer muita coisa. É só uma vendinha lá que tu vai fazer, por exemplo, mais de 3 mil no mês. Não vai precisar de uma nota cheia. Então precisa de algo mais rápido. Entender esse básico, você consegue fazer de casa ou do negócio que você alugou. Entendeu? Você não vai precisar de um contador assim para fazer algo mais complexo. Você mesmo consegue fazer. Mas é muito importante ter uma orientação. E se tratando assim na prática de como eu consigo organizar ali a minha receita ali, tipo, vamos dar o exemplo da hamburgueria ali. Eu tenho uma hamburgueria, acabei de abrir um carrinho de hambúrguer no meu bairro, tô tendo ali compras direitinho e tal, eu sei que eu investi, sei lá, R$300 por semana, sim, né? E tô faturando aí, no geral, sei lá, R$1.500, por exemplo, né? Como é que eu faço essa separação aí para eu entender o que é lucro, o que é despesa, o que é custo? Assim, você não é necessário pagar um sistema, né, já que você está começando. Conheço muitas pessoas que não têm sistema, né, não pagam sistemas por mês, consegue fazer numa planilha de Excel, né, consegue fazer aí no seu caderno e consegue fazer direitinho, né? O princípio básico, não gastar mais do que ganha, né, não se comprometer com algo que você não pode pagar, e aí você vai fazendo o negócio devagar. Eu comprei R$300 aqui em mercadoria que eu vou usar para vender. Aí eu consegui faturar R$1.500. Você está dentro do MEI. Você só vai tirar o valor do MEI, que é 70 e poucos reais. Né? Você vai ver se você pode aumentar a sua produção. Digamos o seguinte, aconteceu de faltar hambúrguer. Poxa, teve gente aqui, mas eu tive que encerrar. Então esses R$300 aqui pode aumentar para R$500. Você não pode pegar, por exemplo, uma despesa, eu vou precisar aqui pagar R$1.500, o valor todo que você faturou. E como é que você vai comprar depois? Não, o cartão de crédito da minha mãe passa rapidinho, depois eu devo. Não entra nesse negócio. Aí mistura tudo de novo. Mistura tudo de novo. Então você tem que estar bem consciente. Não, esse dinheiro bem aqui, ó, R$500 que eu estou investindo, precisa estar aqui porque eu vou comprar de novo. Seria o capital de giro ali? Exatamente, capital de giro. As pessoas ouvem muito falar sobre capital de giro, exatamente isso. É aquele dinheiro que está lá, aquele valor que está lá, que é o que faz o teu negócio girar. E eu deixar aqui um alerta bem importante. Não espere vender para ter o capital de giro. Tipo assim, não, para eu comprar as coisas aqui, eu preciso vender essa semana R$500, senão não consigo comprar. Não entra nesse negócio. Você precisa ter o dinheiro antes para investir. Vamos dizer o seguinte, você precisa comprar quanto esse mês? Você tem que estar com esse dinheiro no caixa. Né? O que sair disso, você pode negociar, você pode comprar e tal, mas não compromete esse bem aqui. Porque senão você vai precisar vender para pagar, é complicado.
é a hora que você... Acho que é a hora que o empreendedor precisa entender que quando você começa a lucrar, de fato, esse lucro, de alguma forma, ele tem que apontar também para esse tipo de situação, né? Exatamente. Para garantir que o teu capital ele seja constante, pra você não ficar vivendo só do próximo mês, né? Tipo, se o próximo mês for ruim, aí a quebrou. empresa quebra, vou atrasar funcionário, vou atrasar todo mundo. Exatamente. Eu acho que é um ponto legal também de se falar, né? Acho que isso não tem coisa pior, assim, para quem trabalha em qualquer lugar, assim, que você, enfim, não recebe em dia, você né, as pessoas não te pagam. Caramba, você tá lá, acorda cedo, trabalha o tempo todo e tal, aí o empresário chega, não, porque não entrou o dinheiro esse mês. Então, você não devia ter uma empresa, meu querido. Né? Porque... Tá lá no dia 1. Aí, não, vamos vender, porque no quinto dia útil eu preciso pagar vocês. Eu não tô dizendo obviamente, que os empresários, que os empreendedores não passam por esse tipo de dificuldade. O que a gente tá querendo dizer aqui é que quanto mais planejado você for, ou você estiver, desde a abertura do seu negócio, ou então agora, se você, nesse momento, acordou para pensar, cara, eu preciso me organizar, porque eu estou atrasando o salário dos meus funcionários, tá faltando, tem no meu cardápio lá que meu hambúrguer tem salada, e tá faltando o alface da salada. Exatamente. Então, assim, tá faltando o planejamento. Então, para um pouquinho, né? Tipo, pede ajuda e aproveita as dicas aqui que o André tá dando para começar de novo, né? Para recomeçar e fazer do jeito certo. Sim. Porque, cara, empreender, eu sempre digo que o empreendedor é como você falou, né? O pequeno e médio empreendedor ali é quem faz a roda girar, de fato, né? Imagina a vida da gente, o país da gente sem as empresas, né? Tipo, como é que seria a vida da gente se a gente depende disso para sobreviver, né? Então, é a gente que gera emprego, é você aí que está vendo a gente que gera emprego, é você que sustenta, por exemplo, a escola, a educação dos seus filhos aí para que possam se formar, se apaixonar por contabilidade, como o André se apaixonou aí no futuro. Então, assim, para essa roda girar, a coisa precisa funcionar, mas funcionar da maneira correta, né? Então, por isso que eu acho muito legal esse podcast aqui, já puxando sardinha aqui para o nosso lado da Credit Shop. Muito legal aqui o Pode Parcelar, com dicas que são valiosas. A gente dividiu em 3 episódios, né? A gente tem outros episódios que falam de marketing digital, outros episódios que falam sobre atendimento ao cliente, e tem esse aqui que a gente fala sobre contabilidade, sobre administração responsável, né? Então, acho que é legal a gente acordar para isso. Com certeza. Mas, André, tudo que é bom acaba rápido, Acaba né? rápido. Tá quase acabando aqui. Eu queria que você deixasse aí suas dicas finais aí para a galera que está assistindo a gente, para as pessoas que estão assistindo a gente. Você, pequeno empresário, que ainda não tem assim como investir em muitos sistemas, pagar um contador, comece com uma consultoria, né? Contrate um contador só para te dar uma dica pontual em relação ao que você precisa começar no seu negócio, né? Aprenda a emitir nota fiscal, aprenda a fazer controle de caixa, controle com os fornecedores, entrada e saída, né? Essas são dicas valiosas para o seu negócio. Você precisa tornar o seu negócio independente de você. Se você for com essa missão de, não, eu preciso 3 anos aqui, fazer com que essa empresa dê certo e que ela não dependa 100% de mim, você está indo para o caminho certo. E se você achar que a empresa é somente um lugar que você vai pegar o dinheiro dela para gastar com coisas pessoais, ela está com prazo de validade. André, brigadão pela tua presença aqui. Eu acredito que esse é um assunto que a gente conseguiria falar aí por muito tempo, né? Com certeza. Mas eu sei que as pessoas aí precisam também tocar a vida aí. Eu sei que a vida é corrida. Tem gente que tá assistindo de pedacinho em pedacinho aqui a gente. Mas, cara, obrigado mesmo. Em nome da Credit Shop, brigadão. Parabéns pelo teu trabalho, né? A gente deseja muito sucesso para ti. E para você, lojista, continua com a gente. Assiste os outros episódios também. Compartilha. Manda pro teu amigo também que tem uma loja aí. Não esquece de ter a maquininha da Credit Shop no teu negócio. Como eu falei, são mais de 30 mil empresas e lojistas já cadastrados, né? Tem muita gente aí em mais de 6 estados nesse Brasil aí que querem comprar com o seu cartão Credit Shop e você aí, de repente, não tem e tá perdendo tempo, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.
Foi? Pronto. Pô, foi massa, cara. Valeu. Foi